Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 760. Continuando, né, capítulo 23 da obsessão. Nós estamos tratando aqui da subjugação. É lógico, é um apanhado, né? Obsessão simples, fascinação e subjugação. Depois é que nós vamos adentrar a um outro tema dentro do mesmo capítulo, que é as causas de obsessão e os meios de a combater. Então, praticamente eu não li quase nada no vídeo anterior, a não ser só comentei, esmiucei, né? Porque seria, pois, erro crer-se que só por meio das comunicações escritas ou verbais exercem os espíritos sua influência. Então eu expliquei o vídeo todo anterior e eu não sei se eu explico mais nesse vídeo a respeito dele. Ah não, mas você já está cansado de me ouvir falar, né? Então, sequência. Esta influência é de todos os instantes e mesmo os que não se ocupam com os espíritos, ou até não creem neles. Você viu só? Nós explicamos isso aqui no vídeo anterior. Se nós pararmos para analisar, gente, é muito fácil entender esses temas, esses assuntos. Esses assuntos são facílimos demais. Aí você pode falar assim, facílimo? Eu não vejo nada fácil. Mas não é porque você, sabe, não é porque você não tem conhecimento, não. É uma questão assim de você raciocinar, ligar uma coisa com a outra. Porque, observa para você ver, ó, esta influência dos espíritos, essa influência que eles exercem, não só através da escrita, como também das comunicações verbais. É só a gente raciocinar. Ó, esta influência é de todos os instantes, 24 horas nós somos influenciados por espíritos do bem e por espíritos menos bons, como também nós somos influenciados por... Olha só que interessante. Isso é raciocínio. Nós somos influenciados pelo nosso próprio eu, porque nós temos que entender que nós também somos espíritos em processo de evolução. Então, pensemos da seguinte forma. Nós somos influenciados por Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, mas nós somos também influenciados pelas trevas. Agora, quando é que somos influenciados por Eurípides e por Bezerra? Só para simplificar. Quando agimos no bem, quando fazemos o bem, quando desejamos o bem, quando praticamos o bem, quando nós preferimos a luz, temos a luz. Agora, se distancie da luz para você ver. Você vai ter a presença da escuridão, das trevas. É um processo natural na evolução. É um processo natural. Então, só que nós temos que entender que nós também, por nos encontrarmos em processo de evolução, parece que eu estou falando demais já, né? Mas eu tenho que explicar isso. Porque senão as pessoas passam em branco. Como se diz, passa batido, né?
Nós também, por nos encontrarmos em processo de evolução, nós não podemos nos esquecer que nós também somos espíritos. No corpo físico, na condição de alma. Mas nós somos espíritos em processo de evolução. E que, ao depender do nosso nível evolutivo, nós também temos condições de nos influenciar tanto para o mal quanto para o bem, a depender do nosso nível evolutivo. Então, eu possuo uma bagagem excelente, eu vou me influenciar para o bem, independente de Bezerra, de Eurípides. A minha bagagem é pequenininha? Sou um espírito muito atrasado. Eu vou me influenciar para as coisas que não prestam. Porque eu trago de outros reinos aqueles instintos primitivos. Então eu vou querer, aqui praticar tudo que eu possuo, que trago de lá. Então eu posso me influenciar para o mal. E quando eu me influenciar para o mal, eu vou estar dando condições aos espíritos menos esclarecidos, os espíritos sofredores, que se atrelem a mim e vamos partir para Gandaia, não é? Por aí. Só que nós temos que entender também que nós somos suscetíveis às influências negativas, não só dos espíritos desencarnados, dos seres desencarnados. Nós somos suscetíveis às influências das almas que se encontram no corpo físico. Então, por exemplo, uma pessoa, um amigo meu, que se diz amigo, vamos pensar assim, mora 300 quilômetros longe de mim e lá, por algum motivo, ele não gosta de mim. Então ele pensa assim, eu vou acabar com o Luiz Antônio, E ele pensa em mim 24 horas. Pode ter certeza de que aquelas energias dele vai vir na minha direção. E se eu me encontro desestruturado, aquelas energias, elas me desestruturam da mesma forma como os espíritos das trevas lá na erraticidade se encontram. Então, um encarnado pode destruir, vou usar esses termos para simplificar, um encarnado negativo pode destruir um outro encarnado que esteja com a imunologia baixa. Olha a outra versão. Um encarnado que ora em prol do outro. Nossa, eu vou orar em prol de fulano, porque fulano está passando por uma fase muito difícil. E a pessoa ora, mas ora mesmo, com fervor, com amor. Você entendeu? Ora com fervor, com amor. Aquelas energias, aqueles pensamentos positivos vêm até aquela pessoa desestruturada e fortalece o sistema imunológico, tanto físico quanto espiritual, daquela pessoa desestruturada em todas essas áreas que acabei de citar. Olha só para você ver. O inverso. Agora nós temos que entender outra coisa. Aquele que pensa mal e direciona. Muitas pessoas dizem assim, me perguntam assim, Luiz, esses trabalhos de macumba que as pessoas fazem nas encruzilhadas, acaba mesmo com a outra pessoa? Isso é relativo. Pensemos da seguinte forma.
Alguém vai a esses trabalhos, esses locais, e pede para fazer um trabalho para me destruir. Então eles vão nas encruzilhadas. Gente, está tudo dentro do tema aqui, hein? Eu não estou fugindo, não. Eles vão numa encruzilhada e fazem lá aqueles trabalhos, aquele ritual e tudo. O que acontece? Aquelas energias, aqueles espíritos, eles vão vir até a mim. Se eles chegam a mim e me encontram eu na prostituição da vida, totalmente desestruturado, contrário aos desígnios das leis divinas, moralmente, intelectualmente, eu estou arrebentado. Aqueles espíritos, aquelas energias, não é que eles vão me matar, mas eles vão unir o útil ao agradável. Então eles introduzem em mim aquelas energias deletérias deles, deixando com que o meu organismo absorva aquelas energias negativas, e o meu organismo, ao absorver aquelas energias negativas, aquelas energias vai interferir no meu sistema imunológico de uma tal forma que os meus órgãos no corpo físico vai começar a sofrer algumas insuficiências, paradas, infarto, derrame, para os rins, para o fígado. É assim que acontece. Agora, se aqueles espíritos maldosos, vamos pensar por esse lado, maldosos no bom sentido, porque eles são obedientes, porque eles fazem aquilo que os outros estão mandando. Se eles vêm até a mim e eles me encontram eu com uma imunologia 100% ótima, trabalhando no caminho do bem, procurando hoje ser melhor que ontem, amanhã é melhor que hoje. Aquelas energias lá não penetram em mim. Perdão do termo. Aquelas energias não penetram em mim. Elas não surtem efeito nenhum. Porque eu possuo um campo imunológico que chama-se o amor, o bem. É a maior imunologia que existe. Mal nenhum pode com o bem e com o amor. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo nos recomendou o orai e o vigiai. Por isso que nós devemos orar. Eu faço propaganda sim. Você que não conhece, se você conhece, passe para outras pessoas o link que eu vou dizer para você. Eu não conheço o link, mas dizendo você vai conseguir encontrar. Procure aí no YouTube. Passe de cura da depressão, da tristeza, pela equipe de Dr. Bezerra de Menezes. A hora que você digitar e que você acessar, vai aparecer vários temas. Curte a página daquele nosso irmão. Você vai encontrar vários tipos de temas atualíssimos, temas atuais. Passe para tudo quanto é espécie. Mensagem para tudo quanto é tipo de problema. Mensagens para a tristeza, passe para quem tem tristeza, passe para quem está para resolver um problema. Enfim, tem milhares de temas lá. Aí você pode me dizer assim, mas você fazendo propaganda
desse nosso irmão, ora, gente, eu não estou fazendo propaganda do nosso irmão. Eu estou fazendo propaganda da doutrina dos espíritos. Porque qual é a maior caridade que nós podemos fazer ao espiritismo? A maior caridade que nós podemos fazer ao espiritismo é a divulgação do mesmo. Isso está na doutrina dos espíritos. Então eu estou divulgando sim o espiritismo, porque o que de bom eu desfruto, eu quero também. Ou melhor, eu desejo que outras pessoas também desfrutem. Curta a página daquele nosso irmão. Eu não peço para ninguém curtir a minha página aqui. Porque fique de acordo com o coração de cada um. Mas eu já peço para você curtir a página daquele nosso irmão. Divulgar a página daquele nosso irmão. Tem um porquê. Só que eu não posso dizer. Então, olha só para você ver. Esta influência é de todos os instantes, e mesmo os que não ocupam com os espíritos, ou até não crê neles, estão expostos a sofrê-la, como os outros, e mesmo mais do que os outros. Por que mais que os outros? Porque aquele que possui conhecimento, aquele que tem conhecimento, já sofre perseguições das trevas e os embustes de tudo quanto é espécie. Imagine aquele que não tem conhecimento. Sofre muito mais. Por isso que Allan Kardec, no princípio do Livro dos Médiuns, ele nos orienta, mais ou menos assim. Comece no Espiritismo pela teoria e não pela prática. Porque através da teoria você aprenderá a discernir, a separar uma coisa da outra, mais ou menos dessa forma. Você aprenderá a se desvencilhar das intempéries. Através da teoria você aprende a se desvencilhar-se das intempéries. Porque a doutrina dos espíritos em questão de teoria te dá condições de você se desvencilhar-se das intempéries, dos obstáculos, que não são poucos. Diferente, mais ou menos Kardec diz assim, diferente daqueles que começam pela prática, onde não poderão se alicerçar-se em teoria nenhuma para se livrar das intempéries. Mais ou menos assim, tá? Eu estou juntando tudo que eu conheço e agregando a essa passagem de Allan Kardec. Mas é isso aí, só que com outros termos. Você me desculpa. Mas não foge. Não foge o processo. Entendeu? Então, quem tem conhecimento já sofre. Imagine quem não tem conhecimento. Não é verdade? Fica batendo cabeça aqui, batendo cabeça ali, vai para um lado, vai para o outro. Você entendeu? Fica perdendo tempo. Então, olha só para você ver. Estão expostos a sofrê-la, como os outros, e mesmo mais do que os outros.
Porque não tem com que a contrabalançarem. A mediunidade é para os espíritos um meio de se fazer conhecidos. Ou melhor, conhecido. Se ele é mau, se o espírito é mau, sempre se trai, por mais hipócrita que seja. Pode, pois, dizer-se que a mediunidade permite se veja o inimigo face a face. Se assim nos podemos exprimir, é lógico, porque isso é relativo. Kardec é esperto, né? Mas eu também não fico atrás. E combatê-lo com suas próprias armas. Sem essa faculdade, ele age na sombra. Então, sem a mediunidade, o espírito age na sombra. Agora, por isso que Kardec disse aqui, pois dizer-se que a mediunidade permite se veja o espírito face a face, se assim nos podemos exprimir. Usando-se desse termo, foi possível Kardec prosseguir-se da seguinte forma: e combatê-lo com suas próprias armas. Sem essa faculdade. Então, olha só. Sem essa faculdade. Por que Kardec disse sem essa faculdade? Porque ele usou o termo anterior. Se assim nos podemos exprimir. Se ele não tivesse usado esse termo, se assim podemos exprimir, ele não poderia sequencialmente usar esse termo, sem essa faculdade. Porque um depende do outro. Ele age na sombra. Sem essa faculdade, ele age na sombra. E tanto a seu favor, a invisibilidade. Por isso que Kardec disse aqui, se assim nos podemos exprimir. Porque é óbvio, por que se assim podemos nos exprimir? Porque se não existisse a mediunidade, também não existiria a influência dos espíritos na surdina ou na invisibilidade. Só existe a influência dos espíritos, tanto maléficos quanto benéficos, graças à mediunidade. Sem a mediunidade, não existiria a influência. Porque é através da mediunidade que nós percebemos, nós sentimos a influência. Por isso que Kardec usou o termo, se assim nos podemos exprimir. Então ele teve condições através de então de continuar dizendo, tendo a seu favor a invisibilidade. Pode fazer e faz realmente muito mal. A quantos atos não é o homem impelido? Para a desgraça, eu detesto esse termo, para a desgraça sua, e que teria evitado se dispusesse de um meio de esclarecer-se. Os incrédulos não imaginam anunciar uma verdade quando dizem de um homem que se transvia obstinadamente. Eles nem ousam. É o seu mau gênio que o impele à própria perda. É assim que eles dizem.
Assim, o conhecimento do Espiritismo, longe de facilitar o predomínio dos maus espíritos, há de ter como resultado, em tempo mais ou menos próximo, e quando se achar propagado, destruir esse predomínio. Olha só, nosso Senhor Jesus Cristo nos diz: conhecereis a verdade, que ela vos libertará. Será que não está aí para a gente raciocinar, não? Que depende de nós buscar os desígnios das leis divinas, porque fora dos desígnios das leis divinas não existe a verdade. A verdade encontra-se nos desígnios das leis do Criador. Porque é preciso entender, gente, que você pode até dizer verdade. Você pode até estar com a verdade. Mas se aquela verdade não se fundamenta nas leis do Criador, você não está com a verdade. Porque verdade, por ser verdade por você mesmo, não quer dizer nada, uma vez que a verdade é a do Criador. Muito fácil entender isso, não é? Nós vamos para o próximo vídeo, mas no próximo capítulo, no próximo dia. Muita paz a todos.